Fala pessoal, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje estarei mostrando o desenvolvimento desse display de balcão, onde basicamente seria uma bandeja de vacuum forming. Aqui a gente tem uma testeira, que seria a nossa placa de comunicação. Na parte frontal também a gente tem um aplique, que seria uma faixa com a comunicação. Eu já detalhei todos os componentes, né, do nosso display de balcão, que seria aqui primeiramente nossa bandeja, aí a gente tem aqui a nossa testeira, aí vem uma canaleta que seria o suporte que vai acoplar ali a nossa testeira, né? A nossa faixa e o produto, eu não detalhei o produto aqui, só que eu tenho todas as dimensões aqui de largura, altura e profundidade, beleza? Então aqui vamos iniciar aqui no SolidWorks com o desenvolvimento da nossa bandeja, né? Bom, inicialmente, para a gente deixar a nossa bandeja com essa vista frontal que seria correta, eu vou utilizar a nossa vista lateral aqui, que seria o plano direito. Aqui eu vou criar um retângulo, dar uma olhada aqui na cota, que seria 400. Então aqui, colocar um 400. Detalhamento da nossa bandeja seria na próxima página, então aqui seria 400 profundidade, né? E 400 na largura. Então, idade e largura. Beleza. Aqui, a altura total da nossa peça é de 50 milímetros. Então, eu vou cotar aqui 50 milímetros. E aqui eu sei que tem um ângulo na parte frontal. Então, eu vou criar uma linha aqui sem referência de cotas e por enquanto, né? Então, aqui eu sei que tem 15 milímetros nessa parede e o nosso ângulo seria de 35 graus. Então aqui de 35 graus e essa alturinha aqui de 15. Legal. Para essa peça se tornar totalmente simétrica, eu vou utilizar aqui no ressalto base extrudado a opção de plano médio. E aqui na contornos selecionados eu vou clicar nessa seleção interna aqui. Então, como nossa bandeja é 400 por 400, então eu vou colocar 400 aqui e clicar OK. Bom, aqui tem um rasgo aqui que seria a nossa cavidade interna, né? Então aqui seria de 355. Primeiro eu vou ver a parede aqui. A gente tem uma paredezinha de 10 milímetros. Então aqui eu posso fazer o seguinte: clicar nessa face, vou criar um novo esboço, converter em entidades. Então aqui eu copiei todas as extremidades aqui, ó, todas as vértices das extremidades. Aqui eu vou em offset 10 milímetros, clico na peça, nessa vértice aqui e arrasto para a parte interna. Aqui ele criou um offset de 10 milímetros. Beleza. Ahn, então aqui a gente tem um raio de 10 milímetros. Então eu vou aplicar esse raio de 10. Aqui eu tenho a profundidade desse rasgo, seria 45 milímetros. Então aqui eu vou fazer um corte extrudado, selecionando
parte interna e vou aplicar uma cota de 45 milímetros. Certo. Agora, vou aplicar aqui os raios, né, externos. Seria esse raio aqui de 10 milímetros. E esses raios aqui, que seria esse da nossa aba, né, da nossa parede aqui, que seria 3 milímetros. Então aqui, aplicar um fillet de 10 milímetros. Nessa aresta aqui. Aqui é importante também não só selecionar essa aresta, mas essa também, porque senão ele não acompanha o arredondamento que a gente quer aqui. Selecionei esse também. Dá um OK. E vou aplicar zoom fillet, só que dessa vez com raio de 3. E aqui eu já posso clicar direto nessa face e na parte interna também. Certo. Bom, aqui a gente percebe que essa bandeja ela foi feita no processo de vacuumforming. Então, tem uma paredezinha aqui que seria a espessura do material. Então, aqui eu vou considerar uma espessura de material de 1 milímetro. Então, aqui eu posso utilizar esse comando casca, colocar 1 milímetro e vou clicar aqui nessa face inferior. Então, aqui ele já aplicou o comando casca, completando toda a geometria da peça. Beleza, aqui eu vou editar o material. Vou selecionar aqui o polietileno reticulado e vou salvar essa bandeja. Tá como balcão. Tá como balcão. Beleza. Próximo passo aqui seria a nossa testeira, né? Então aqui a gente tem uma testeira de 400 de largura por 340 de altura e um raio de 40, considerando o material aqui que seria um PS de 1,5. Nova peça. Nesse caso eu vou utilizar o plano frontal. Então aqui eu vou criar um retângulo. 400. 340. Só dar uma olhada aqui e conferir. 400 por 340. Raio de 40. Aqui eu venho no Sketch, tem o fillet de esboço. Clicar nesses dois pontos e adicionar 40 milímetros. Bom, ressalto base extrudado eu vou considerar 1.5, que seria a espessura da nossa testeira. E aqui eu vou editar o material polietileno reticulado. Esse eu vou salvar como testeira. Vou fechar. Nosso próximo componente seria a nossa canaleta. Essa canaleta ela seria um PS também dobrado, né? Em formato de U. Seria basicamente esse formato aqui, para ela trabalhar como suporte, né, da nossa testeira. Então a nossa testeira que a gente acabou de criar ali vai encaixar aqui dentro dessa canaleta. Então
Vou abrir uma nova peça. Aqui eu vou utilizar aqui o plano direito para gerar um esboço lateral, né, no caso. Deixa eu ver só aqui como que tá. 45, 380. Então aqui vai ser 45. A parte externa aqui vai ser 4 milímetros. E aqui eu vou clicar nessa aresta, colocar ela como linha de construção, geometria de construção. Só que nesse caso eu não vou utilizar o recurso de base extrudado, eu vou utilizar o recurso de chapas metálicas. Por quê? Porque eu consigo no detalhamento depois planificar essa nossa canaleta. Então aqui eu vou utilizar plano de base de aba, né? Aqui na direção eu vou colocar como plano médio. E aqui eu vou dar uma olhada no comprimento, 380. Então eu vou colocar aqui 380. Então aqui, ó, criou a nossa canaleta. E nesse caso eu utilizei chapas metálicas, por quê? Porque aqui, quando eu for detalhar a nossa peça, eu posso planificar ela. Que foi justamente o que eu fiz aqui no PDF. Planifico para me ter toda a geometria, né, da nossa peça aberta. Então, por isso que eu utilizei aqui a nossa categoria de chapa metálica, né. Aqui eu vou editar o material, o mesmo que a gente está utilizando. Salvar arquivo aqui como canaleta. Próximo vai ser a nossa faixa, né? Que vai ser o aplique frontal aqui, nosso display de balcão. Então aqui eu vou criar aqui 380 por 40, considerando um PS de 0,5. Então aqui eu vou em peça, vou utilizar o plano frontal, criar aqui um retângulo que seria a altura de 40, comprimento 380. E aqui eu utilizo 0,5, que é o nosso aplique, que seria um PS bem fininho. Aqui no material eu vou editar, vou utilizar o mesmo. Seria esse. E vou salvar o faixa. Então é isso, esse é o último componente, né? Agora eu vou criar aqui o produto. O produto vai ser um retângulo simples aqui, vai ser 180 milímetros na largura e 160 na altura. Profundidade 80 milímetros. Vou editar o material aqui, vou colocar. Ok. Nesse caso, eu vou utilizar dois produtos. Então aqui eu vou salvar como produto 01. Como os dois produtos têm as mesmas dimensões, então eu vou vir aqui em salvar como e vou colocar produto 1 e 1, que foi aquele que a gente salvou agora, e agora eu vou salvar o produto 2. Beleza. Aqui, como a gente criou todos os componentes, agora a gente vai trabalhar no ambiente de montagem. Então eu vou aqui no ambiente de montagem. Deixa eu ampliar aqui essas peças. Primeiro ponto, como a gente está trabalhando com montagem,
sempre, por boas práticas, seria ideal a gente começar com a base, né? Então, a nossa base aqui seria o quê? Seria o nosso balcão. Seria, consequentemente, a nossa bandeja. Então, eu vou iniciar por ela. Aqui no ambiente de montagem, eu preciso fixar essa nossa peça numa origem. Então, eu vou vir aqui nesse olhinho aqui e vou clicar na nossa origem. Ele vai dar um preview aqui da nossa origem. E aí eu vou arrastar até ele coincidir aqui com a nossa origem do ambiente de montagem. Aí eu clico, venho aqui no olhinho de novo e clico novamente, que aí ele vai ocultar. Eu gosto de trabalhar na nossa vista de métrica aqui. Então eu vou colocar dessa forma aqui. Agora a gente vai inserir um novo componente, que seria a nossa canaleta. Aqui, eu vou criar uma relação aqui de centro, né? Aqui eu vou clicar nessa face, colocar aqui coincidente com a face posterior à nossa bandeja. E aqui no final da nossa canaleta eu vou clicar essa partezinha aqui plana, né? E vou no final da nossa bandeja criar essa relação coincidente também. Dou um OK. Agora a gente vai inserir aqui a nossa testeira, que vai ser acoplada nessa canaleta que eu acabei de posicionar. Então aqui plano direito, posicionamento aqui, né? Posicionar. Aí eu venho aqui nesse plano direito da nossa montagem. OK. Aqui eu clico nessa face e clico na face da nossa canaleta. Vou colocar uma folga de 0,5. OK. E aqui eu clico na face inferior e aqui nessa face interna da nossa canaleta. Beleza. Dou um OK. Agora eu vou inserir uma nova peça, que seria a nossa faixa, né? Aplique. Aqui, posicionar também o centro. Nossa montagem. OK. Aqui eu vou selecionar a nossa face posterior à faixa e clicar nessa face que está com ângulo. Ela vai ficar tangenciada ao ângulo aqui, né? Aqui eu clico também na face posterior aqui, inferior à nossa faixa, e clico nessa vértice aqui da nossa bandeja. OK. Bom, agora eu vou inserir nossos dois produtos aqui. Inserir o primeiro. Já vou inserir o segundo produto. Vou clicar nessa face aqui. Já vou posicionar esse produto uma distância de 5 milímetros aqui na nossa parede interna da bandeja. Vou subir ele aqui, vou clicar e arrastar. Seleciono nessa face e no piso interno da nossa bandeja. Aqui eu vou posicionar ele também a 5 milímetros da parede interna. Esse segundo produto, eu posiciono ele rente ao produto que já está dentro da parte interna. Também vou colocar 5 milímetros de distância. Aqui eu vou selecionar as faces superiores, porque como a gente já tem a referência desse produto com o piso da nossa bandeja, então vai dar na mesma altura aqui. E essa face frontal com essa do produto. Então é isso. Ficou um pouquinho fora, mas não tem problema. Eu posso até dar uma melhorada aqui, colocar 8 milímetros, para ele ficar
pouco mais simétrico ali, parte interna. Beleza. E aqui eu já vou salvar a nossa montagem, que seria display de balcão NexGuard. Agora vamos aplicar aqui, né, aquelas imagens. Eu já preparei todas as imagens, então basicamente eu vou vir aqui nessa pasta que tem as imagens todas configuradas. Vou copiar aqui esse caminho, porque no SolidWorks, quando a gente vai aplicar a nossa imagem, ele considera o primeiro logotipo aqui, que seria esse. Quando a gente vai procurar, ele vai diretamente no caminho das imagens SolidWorks mesmo, né? Das configurações dele. Então aqui eu vou dar um Ctrl V, eu vou direto na minha pasta e aqui eu começo a adicionar as imagens dos nossos componentes. Então aqui eu vou ampliar aqui a proporção até chegar ao final aqui. Dou um OK. E aqui eu só salvo o arquivo, que ele já vai atualizar na nossa montagem. Na nossa testeira também fazer esse mesmo procedimento, que eu vou em procurar, copio o nosso caminho e aplico essa imagem. Aqui eu vou posicionar essa imagem na parte superior. No caso dessa testeira, não preciso colocar uma comunicação visual nela toda, porque essa parte inferior aqui vai ficar escondida, né? De acordo com os produtos que vão estar dentro da nossa bandeja. Então aqui eu vou salvar, fechar e ele já vai atualizar. Agora vamos para os dois produtos. Então aqui, clicar, vou arrastar o decal aqui e vou procurar aqui nas imagens. Então aqui eu vou utilizar essa imagem, puxo a proporção, clico OK e salvo. Fecho aqui a nossa peça. O segundo produto, clico na face, arrasto aqui em cenas, né, logotipo. Vou aqui em procurar, copio o nosso caminho e vou na segunda imagem. Puxo aqui a nossa proporção, dou OK. Salvo o arquivo, fechou. E aqui agora eu posso aplicar nosso padrão linear, né, de componentes. Então aqui eu venho padrão linear, clico numa aresta aqui que faça a nossa direção, né? Como eu quero criar um padrão linear aqui para a parte posterior à bandeja, então eu tenho que clicar numa aresta que faça sentido essa direção. Então aqui a nossa seta está puxando para a parte frontal. Eu não quero isso. Eu quero mudar para a parte posterior aqui. Então aqui nosso produto tem 80 milímetros de profundidade. Eu considero 85 aqui. E para ele replicar aqui quatro vezes aqui, né? Então eu venho em componentes padrão aqui, né? Então clico nele, clico no outro. Aí ele já preenche todo o nosso padrão linear. Bom, é isso. Nesse vídeo a gente criou aí nosso projetinho, que seria o display de balcão NexGuard. Espero que vocês todos estejam gostando da série de vídeos. Aproveita para se inscrever no canal, dê seu like aí e até a próxima. Valeu, obrigado.